Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus possa inundar a todos com muita paz, luz e esperança. Então, antes de darmos início à explanação da noite, eu gostaria de ler uma mensagem que foi retirada do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, psicografada pelo Espírito Emmanuel, e o texto é: regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre, Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos neste particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio, irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma santifica a evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação do engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão da luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o intimorato trabalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então agora eu gostaria de convidar a todos para que juntos possamos fechar os olhos e realizar a prece inicial. Senhor, Mestre, nós rogamos a sua paz, o seu auxílio, para que nós consigamos compreender os ensinos da noite e consigamos colocá-los em prática. Que os amigos espirituais possam nos orientar, nos intuir com boas atitudes, para que consigamos a cada dia sermos melhores. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então agora eu gostaria de chamar o expositor da noite, Giovanni Kubinski. Boa noite a todos. Hoje nós estaremos conversando ainda no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, também intitulado por Allan Kardec como A Cólera. Para que nós possamos dar início às nossas reflexões na noite de hoje, eu vou relembrar aquela história de um sábio que estava a caminhar pela estrada com seu discípulo, quando se depararam com uma pequena queimada. E ao olhar para aquela queimada, o sábio identificou uma cobra rodeada pelo fogo, que não tinha por onde escapar.
Mais que depressa, o ancião se dirige àquela cena e tenta retirar a cobra do fogo. Quando a cobra o pica, ele a solta, novamente ela cai no lugar em que ela se encontrava. Mais uma vez, o sábio leva a mão para retirá-la do fogo, quando novamente ela a pica, a mão do sábio. E então, aquele jovem que o acompanhava pela estrada, se volta a ele e diz: Mestre, não vês que a natureza da cobra é picar? E toda vez que o Senhor tentar salvá-la, ela vai te morder. Esse animal merece ser queimado, deixa aí para que morra. Mesmo assim, o mestre novamente leva a mão. E quando toca a cobra, mais uma vez é picado. Mas ele consegue retirá-la daquele ambiente e a solta do outro lado da estrada para que siga o seu curso. Só então, o mestre se volta para seu discípulo e diz: Sim, a natureza da cobra é de picar, mas isso não pode mudar a minha natureza, que é a de salvá-la. Então, para que nós possamos dar início às nossas reflexões, que nós compreendamos qual é a nossa natureza. A nossa natureza é a de picar ou a nossa natureza é divina, a natureza de salvar. Para que nós continuemos as nossas reflexões, vamos então trazer a questão 115 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: Deus criou espíritos maus e outros bons? Então vejamos a pergunta que Allan Kardec faz. Deus criou espíritos bons e maus? Por que alguns são propensos mais ao bem e outros mais ao mal? Por que existe essa diferença entre nós aqui encarnados na Terra? E vejamos o que os espíritos respondem a Allan Kardec. Não. Deus os criou a todos, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber. Então, trazemos a nossa compreensão de qual é a nossa natureza e de que Deus criou a todos nós iguaizinhos, todos simples e ignorantes. Só então aí nós trazemos a proposta que Joana de Ângeles nos traz no livro Vida, Desafios e Soluções. Joana de Ângeles, ela vai nos dizer o seguinte: ninguém se encontraria encarnado na Terra não houvesse a existência física uma finalidade superior. Ninguém estaria encarnado na Terra se não houvesse na existência física uma finalidade superior. O ser é o produto de um largo processo do desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Então vamos acompanhar o raciocínio aqui. Nós já compreendemos qual é a nossa natureza. Compreendemos também que fomos criados todos simples e ignorantes. E então Joana de Ângeles vem nos dizer que nós estamos aqui reencarnados na Terra porque há uma finalidade superior e que o ser encarnado aqui, o espírito, ele é o produto de um largo processo de desenvolvimento do quê? Dos infinitos valores que dormem latentes. Então, no princípio, quando Deus nos criou, na nossa natureza, Ele colocou em nós infinitos valores, emoções, sentimentos, que eles aguardam os meios, as ocasiões propiciatórias para o seu desenvolvimento. Este é o propósito de estarmos encarnados aqui na Terra. E Joana de Ângeles nos diz o seguinte: erros e acertos constituem recursos de desdobramento da consciência para os logros mais grandiosos da sua destinação, que é da natureza cósmica, quando em perfeita sintonia com os planos e programas do universo. Erros e acertos, eles
constituem os recursos. Nós estamos aqui encarnados na Terra, todos dotados de valores grandiosos, latentes, e que errar e acertar faz parte do nosso progresso, faz parte da nossa caminhada evolutiva, para que nós possamos deixar que esses sentimentos, que essas emoções, elas floresçam através dos meios propiciatórios que se manifestam durante o nosso desenvolvimento. Mas o que são esses valores? O que são esses sentimentos? O que são essas paixões, essas emoções, como a raiva, a cólera, o ódio, o medo, a alegria, a tristeza? O que são esses sentimentos e por que eles nos constituem? Qual é a finalidade que eles têm em estar incutidos dentro de nós? E por que eles estão aguardando os meios propiciatórios para o seu desenvolvimento? E então, se tratando dessas emoções, dessas paixões, quando nós vamos buscar Allan Kardec, ele não vai estar tratando das emoções, mas ele vai estar tratando das paixões. E vejamos na pergunta 907 o que Allan Kardec nos traz. Pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Vejamos o que eles nos respondem novamente. Não. A paixão está no excesso que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. O princípio que dá origem às paixões foi posto em nós para o bem. A paixão, o desalinho das nossas emoções, ela está no excesso que se acresceu à nossa vontade. Na questão 908, Allan Kardec pergunta: como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, a partir do momento que a gente compreende que o princípio que foi posto em nós, que dá origem a essas emoções, como a raiva, o ódio, a cólera, ele foi posto em nós para o bem. E então, a partir do momento que compreendemos que o excesso acrescido da vontade dá origem a essas emoções, então qual seria o limite para que nós possamos compreender as nossas emoções? E então os espíritos respondem a Allan Kardec: as paixões são como o corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. As paixões, elas são para o homem como um cavalo, como o corcel, o cavalo, que só tem utilidade para nós quando é governado, mas que se torna perigoso quando nos governa. Aí está o equilíbrio, aí está a forma para que nós possamos compreender os nossos sentimentos. O porquê que na nossa sociedade nós vamos encontrar tanta diferença de pessoas que conseguem viver em uma sociedade pacífica, conseguem receber uma ofensa sem revidar, mas ao mesmo tempo outras pessoas que basta apenas uma palavra, uma fechada no trânsito, para que possam exteriorizar todo um sentimento selvagem, primitivo, aonde passam a ser governadas por esses sentimentos. Se nós nos recordarmos que há poucos meses atrás nós tivemos um caso em São Paulo de uma médica, uma pessoa que havia jurado pela vida. Foi fechada por uma moto no trânsito e estavam nessa moto duas pessoas, um casal. No impulso de raiva, de cólera, essa pessoa que havia jurado pela vida começa uma perseguição. Perseguição essa que termina no poste, aonde ela acerta o motoqueiro e a sua esposa que estava na garupa, provocando o desencarne daquelas duas pessoas. Então vejamos o ponto
aonde a nossa vontade, o excesso da nossa vontade, ela promove o descontrole total das nossas emoções. Será que essa pessoa, quando parou para pensar no ato que cometeu, ela teve consciência daquilo que fez? Vejamos aí uma situação onde esse sentimento primitivo, ele nos comanda, ele nos governa, assim como nos diz os espíritos superiores. Essas emoções, elas são para nós uma grande porta, onde nós podemos realizar muitas coisas, grandiosas coisas, ao passo que nós as governamos. Mas ao passo que nós somos governados por elas passam a ser de grande risco para nós e para os nossos semelhantes. Quando nós buscamos compreender esses sentimentos, nós buscamos na questão 919 o porquê que existem em nós esses sentimentos e qual é a fórmula que nós podemos utilizar para trabalhar as nossas emoções, para trabalhar os impulsos geradores de energia em nós. E então Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio mais prático, simples, que o homem consegue se melhorar e resistir à atração do mal? Os espíritos respondem a Allan Kardec: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Nós só conseguiremos combater o mal em nós a partir do momento que nós buscamos o autoconhecimento. E então, quando nós paramos para observar as situações do nosso cotidiano e que nós buscamos o entendimento claro do que são essas emoções, do que são essas paixões, nós vamos descobrir que a raiva, que o ódio, são sentimentos que são acionados por um estado primitivo, por um sentimento primitivo que foi posto em nós para o bem, que é o medo. Toda vez que nós sentimos medo, nós acionamos 3 reações: a de atacar, a de correr, de fugir, ou a de paralisia. Toda vez que o ser humano ele sente medo de qualquer coisa, porque o sentimento que deu origem à exteriorização dessas emoções, o sentimento é o medo. Quando eu estou em perigo, eu me coloco em situação de alerta. Então eu fico eriçado, a minha visão fica aguçada. Esse sentimento produz em nós uma alta carga de adrenalina, que é capaz de nos produzir uma força física maior. E esse impulso acontece para que nós preservemos a nossa vida. No nosso estado primitivo, isso foi muito importante para nós, porque isso permitiu que estivéssemos aqui até hoje, que preservássemos a nossa existência. Vejamos que o sentimento colocado em nós foi posto para o bem. Mas na sociedade em que nós vivemos hoje, quantas vezes nós encontramos pessoas vivendo ainda esses sentimentos no estado primitivo, no estado selvagem? Quando vamos observar uma situação onde nós estamos no trânsito e um carro nos fecha, qual é o sentimento que dispara em nós? Inconscientemente é o medo, porque aquela pessoa colocou a minha vida em risco. Então, quando o medo é aguçado em nós, nós disparamos o quê? Ou nós atacamos, metendo a mão na buzina, gritando, xingando, porque aquela pessoa não viu que eu estava dentro do carro, ela colocou a minha vida em risco. E então esse medo me impulsiona a uma resposta. Então eu ataco, ou eu paraliso perante o medo, ou eu fujo daquela situação. Então são essas
as formas que o medo se apresenta na nossa vida. E então nós vamos identificar, muitas vezes, um grande erro que nós cometemos, porque quando observamos uma pessoa que é imperativa, que se coloca sempre na defensiva, que está agredindo as pessoas no seu ambiente de trabalho, que é agressiva no seu ambiente familiar, e nós falamos, nossa, aquela pessoa é corajosa, quando de fato estávamos errados. As pessoas que apresentam essa reação de agressividade, de cólera, são pessoas movidas por um grande medo. Medo esse que as coloca sempre em alerta, se defendendo de tudo aquilo que possa prejudicá-la. Então nós vamos lá, quando nós estamos na fila de um banco, e aquela fila longa e demorada, qual é o sentimento que nos assalta nesse momento? O medo. Nós sentimos medo porque temos outros afazeres, temos outras coisas a cumprir, e o medo de não conseguir cumprir com as nossas obrigações desperta em nós a raiva, a ira. Basta que apenas uma pessoa tome um lugar à frente na fila para que nós descarreguemos toda a nossa cólera em cima daquela pessoa, porque ela provocou em nós o medo. Essas emoções, esses sentimentos estão aí sendo o tempo todo disparados, sem consciência de si mesmos. Então, o que os espíritos respondem a Allan Kardec, que a forma de conseguirmos resistir ao mal é o conhece-te a ti mesmo. Quando eu vivo em uma sociedade compreendendo que o outro tem a sua vez, que a minha opinião não vai prevalecer, que é muita pretensão ser amado por todos, então eu começo a compreender o equilíbrio dos meus sentimentos e não impor as minhas vontades. Também nos diz Allan Kardec que o nosso ego nos faz nos acreditarmos muito melhor do que nós somos. Então, quando uma pessoa não me trata da forma que eu acho que eu mereço, eu respondo com agressividade, eu respondo com violência. A partir do momento em que eu passo a me observar, ao conhece-te a ti mesmo, eu passo a identificar em mim quais situações estão disparando o medo no meu cotidiano e assim promovendo o excesso da minha vontade, disparando a raiva, o ódio, a agressividade. Somente através da autoobservância e da compreensão dos nossos sentimentos, nós conseguiremos trabalhá-los para que só então busquemos uma sociedade melhor, para que possamos trabalhar as nossas emoções, nos enxergando como parte de um conjunto, de uma sociedade, e não apenas eu só, como pessoa. Que eu passe a compreender no meu trabalho a importância de todos e que eu não queira buscar apenas o melhor lugar em uma sociedade. Então, é apenas através da observância dos nossos atos, das nossas reações, que nós vamos nos autoconhecer e compreender os nossos sentimentos e as nossas emoções. E para encerrar as nossas atividades hoje, eu trouxe uma reflexão de Emmanuel, que está no livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier. Viver em paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar o teu roteiro sem guerrear a ninguém. É provável que em nossa sociedade, em nossa vida, em nossa família, as pessoas nos assaltem, causando transtornos à nossa forma de viver. Mas nós podemos também avançar no nosso roteiro sem guerrear a ninguém. Assim como o sábio nos trouxe na música, a paz do mundo começa em mim. Para isso, contudo, para que a tranquilidade banhe-te o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade sigam-te todos os passos. Compaixão por quê? Porque é necessário que nós tenhamos compaixão para ter tranquilidade. A partir do momento que nós compreendemos a pessoa agressiva,
como uma pessoa movida pelo medo, que nós possamos observá-la tendo compaixão. Nós não sabemos o tamanho do medo que essas pessoas agressivas carregam. Então que nós possamos sentir pelos nossos irmãos que se apresentam em estado de guerra, de cólera, com compaixão, compreendendo a grande ferida que eles trazem e o grande primitivismo dos seus sentimentos. Então nós precisamos seguir com a bondade e com a compaixão sempre. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. É nosso compromisso não revidar as ofensas, não revidar as pessoas agressivas. Que nós possamos assumir com nós mesmos esse compromisso de sermos as pessoas que estarão implantando a paz dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa, no lugar e na posição que lhe diz respeito, junto da serenidade. Nós precisamos trazer a serenidade para dentro de nós, para só então observarmos as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano e que possamos analisá-las com serenidade, com brandura. Repara carinhosamente os que te procuram o caminho. Sim, Emmanuel ele nos pede para reparar as pessoas que procuram o nosso caminho, as pessoas que dentro da nossa casa se apresentam agressivas, que desferem palavras de agressividade, as pessoas no nosso trabalho que impõem a sua vontade, o seu desejo, as pessoas que no trânsito estão o tempo todo correndo, impondo a sua vontade. Emmanuel nos diz, repara a todos, carinhosamente, porque jamais conseguiremos combater o fogo com fogo. Precisamos combater o fogo com a água, da paz, da tranquilidade, do carinho, da mansuetude. Observemos os seres que estão à nossa volta, os nossos irmãos de caminhada. E quando eles se apresentarem a nós com uma grande chaga, impulsionados pelo medo, que nós possamos sim reparar, amparar esses irmãos, mas com toda a afabilidade e doçura do nosso coração, carinhosamente. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância. Não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recursos do ser e identifica em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contraditas. Crianças espirituais. Lembra do que nós conversamos lá? Acerca do corcel, do sentimento selvagem e do sentimento domado? Todas essas pessoas que se apresentam desesperados, coléricos, desabridos, eles trazem em si uma infantilidade nas suas emoções. São crianças que se apresentam a nós aturdidas, se sentindo ultrajadas, contraditas, feridas, quando o seu ego, quando o seu orgulho não consegue impor a sua vontade. E então Emmanuel pede para que nós compreendamos esses irmãos como crianças, vivendo ainda na sua infância espiritual dos seus sentimentos. Uns acusam, outros choram, ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizará ainda mais a tua vida, levando a paz. As pessoas coléricas, nós estaremos pacificando ainda mais as nossas vidas. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, qual é a nossa natureza? A de picar? Ou a nossa natureza é divina, a de salvar? Recorda-te de que a natureza sempre divina
em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens mostram-se desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Independente se nós reinamos, se nós cruzamos os nossos braços para as nossas imperfeições, para as nossas dificuldades, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, mesmo compreendendo que nós somos os responsáveis pela doma dos nossos sentimentos, o sol fulgura sempre. Todo dia irá nascer um novo sol e nós teremos uma oportunidade nova de trabalhar e de burilar esses nossos sentimentos. As emoções que dormem latentes no nosso ser estão aguardando as ocasiões propícias para o seu aflorar. Que nós possamos tratar os nossos sentimentos, as nossas emoções, como um jardim, aguardando que todo o germe divino colocado em nós possa florescer, possa florir. Viver de qualquer modo é de todos. Emmanuel é bem claro. Viver de qualquer modo, dando as costas às verdades, é de todos. Mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Vejamos a reflexão ao qual ele nos convida. Dar as costas aos problemas da sociedade, dar as costas aos problemas da nossa família, dar as costas aos problemas de toda uma nação é de todos. Mas buscar a paz, viver em paz consigo mesmo, sabendo que está trabalhando as suas imperfeições para se tornar uma pessoa melhor, que está auxiliando aqueles que o cercam e que está buscando a paz do mundo dentro de si, é serviço dos verdadeiros cristãos, que buscam na mensagem do Evangelho, que buscam na observância das leis da natureza e das leis que regem esse universo, os meios de se melhorarem, de se tornarem pessoas melhores, de burilarem as suas imperfeições, para que esse princípio que foi colocado em nós, que é para o nosso bem, possa florir. E que através do domínio da nossa vontade, nós possamos equilibrar as nossas emoções, assim como a emoção da raiva, do ódio, da cólera. Somente através da compreensão dessas emoções e de que maneira elas se exteriorizam de nós, é que nós vamos ter a capacidade e a compreensão do quanto ainda precisamos nos melhorar. Que Jesus abençoe a todos nós e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então nós gostaríamos de encerrar a explanação da noite, convidando a todos para que juntos possamos realizar a prece final. Então, neste momento, nós gostaríamos de agradecer a espiritualidade amiga que esteve conosco durante a explanação da noite. Gostaríamos de pedir o auxílio dos amigos espirituais que possam nos intuir, que possam nos inspirar, que nós consigamos a cada dia melhorarmos um pouco mais, que nós possamos a cada dia, a cada momento, aprender a praticar a caridade, auxiliando os nossos irmãos, nos auxiliando nessa caminhada evolutiva em que estamos, porque somos espíritos infinitos. Sabemos que temos as nossas imperfeições, reconhecemos a nossa inferioridade, mas também buscamos a cada dia mais superar os obstáculos que nos são impostos, tendo como mestre, como guia, o nosso irmão Jesus, esse governador do planeta, que a todos ama, que a todos quer bem. Que nós possamos agradecer a cada dia pelas oportunidades, pela saúde, pela nossa família,
pelo nosso trabalho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare sempre. Que assim seja.